e a vereadora Gisele Freitas. Sejam bem-vindos ao nosso painel. Me acompanha também a Mônica Sodré, CEO na Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, que vai depois fazer uma condensação do nosso painel. O nosso painel, como está dito, é o Desenvolvimento para a Amazônia, Visão Política e Interesses Nacionais. A dinâmica do nosso painel é, num primeiro momento, eu faço uma pergunta orientadora e os nossos painelistas respondem. A gente tem uma indicação de 5 minutos para cada um dos painelistas nessa primeira pergunta. Eu peço que observem essa coisa. Nós temos um bom tempo para debate, como vocês veem. Nós temos 1 hora e agora 34 minutos para debater. É um bom tempo de debate. Ontem eu tive a oportunidade de ser debatedor numa das mesas e achei muito interessante esse formato, que a gente tem tempo para a gente expor nossas ideias. E depois a gente vai receber perguntas do palco e fazer as perguntas aqui de interesse de todos. Tá? A primeira pergunta que eu queria fazer a todos, considerando a posição de cada um de vocês no cenário político local, municipal, estadual e federal, é exatamente o seguinte: como a Amazônia pode se desenvolver, na sua opinião, e no que os parlamentos municipal, estadual e federal podem colaborar para isso? Em homenagem à nossa representante feminina aqui, eu passo a pergunta para a vereadora Gisele, para que ela faça as suas considerações. Vereadora Gisele, seja bem-vinda. Quero lhe dizer que também eu tenho uma história no Parlamento Municipal. Meu pai foi vereador 20 anos aqui em Belém e tive a oportunidade de ser assessor dele por 10. E sei muito bem os desafios do município e que espero que a senhora nos responda na atualidade, porque já faz muito tempo que a gente deixou essa vida municipal, digamos assim, mais direta. Como é que a gente pode colaborar para o desenvolvimento da Amazônia no âmbito municipal, considerando Belém a metrópole da Amazônia? Ok. Muito bom dia, senhores. Muito bom dia. Bem, como eu fui apresentada, né? Então, eu estou vereadora aqui do município de Belém, estou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa também e procuradora-geral da Mulher, né, da Câmara de Belém. Sou assistente social e sou uma militante apaixonada pela minha cidade, pelo meu estado e pela minha região, e sabendo bem os desafios do que é discutir a Amazônia nesse período, né? Que os olhos, inclusive, do mundo estão voltados para a Amazônia brasileira, para a Pan-Amazônia, mas, sobretudo, aqui para Belém, por conta, né, do grande evento que nós iremos sediar em 2030 e em 2025, com a COP30. Então, sobre o que a gente pensa para o desenvolvimento da Amazônia. O Legislativo Municipal, apesar de que, de repente, possa haver alguma dúvida de qual é a contribuição do Legislativo Municipal, afinal, a gente está falando de município, né? E a gente pensa na Amazônia, que é, de fato, algo grandioso. Com o que o município, o que a capital poderia, o que essa Casa Legislativa poderia contribuir para o desenvolvimento da Amazônia? Na nossa opinião, discutir a Amazônia, que já deveria ser o centro de discussões há muito tempo, é discutir a floresta, é discutir a sua biodiversidade, que é a maior do planeta, é discutir os rios, mas é, sobretudo, discutir o seu povo, né? E parte significativa do povo dos estados da Amazônia moram nos centros urbanos. Mais de 70% dos povos da Amazônia moram nos centros urbanos. Então, daí o desafio enorme que as casas legislativas municipais daqui da Amazônia e do nosso estado têm em discutir isso. Na nossa opinião, é fortalecer esse debate sobre políticas públicas para a garantia de direitos do povo da Amazônia. A gente está falando de saneamento, a gente está falando de cidades com pior IDH, a gente está falando de cidades com quase zero saneamento, a gente está falando de cidades que, apesar de nós sermos cercados por rios, utilizam de forma muito precária esse sistema de mobilidade a partir dos rios.
E a gente está falando também de povos com baixa escolaridade, com baixa oportunidade de emprego e renda, que parte significativa vive de trabalho informal, que não tem uma relação de vínculo empregatícia sólida. Então, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de acesso à cultura. Tudo isso é discutir a Amazônia, porque não é possível discutir a Amazônia sem discutir, obviamente, os povos que a compõem. Porque antes, aí é uma opinião mesmo, né? Eu acho que eu sou uma das mais jovens aqui dessa mesa. Então, quando a gente discutia a Amazônia, de repente, alguns anos atrás, a gente pouco discutia essa realidade que atravessa a vida das pessoas que moram aqui. Né? A gente está falando de saúde, a gente está falando, né, deputado, de garantir acesso a essas políticas públicas. E isso tem que ser discutido dentro das casas legislativas, que é o lugar onde a gente pensa e elabora as políticas públicas. Né, para que essa população, inclusive, se identifique cada vez mais com o seu território, com a Amazônia. Então, na nossa opinião, discutir o desenvolvimento da Amazônia é discutir as políticas públicas para que os povos da Amazônia tenham direito a uma vida digna. E aí a gente está falando de viver e não de sobreviver. Então, enquanto, inclusive, presidente da Comissão de Meio Ambiente, a gente tem várias propostas nesse sentido. A própria comissão tem se debruçado sobre o que a Câmara Municipal de Belém pode contribuir nesse debate, não só porque tem a COP30, que vai ser aqui na nossa capital, mas é porque a gente compreende a centralidade de discutir o combate à crise climática também. Só para dar um dado, e aí eu finalizo com isso, nós aprovamos recentemente na Câmara Municipal um projeto de lei para discutir o racismo ambiental e o combate à crise climática. E isso já foi tornado lei pelo prefeito da nossa cidade, o prefeito Edmilson Rodrigues, que há uma semana, mais ou menos, sancionou o nosso projeto de lei, que foi aprovado na Câmara Municipal, para a gente ter um dia municipal sobre o racismo ambiental e o combate à crise climática. Resolve? Obviamente que não resolve, mas são as formas que o Legislativo tem para colocar esse debate mais em evidência e a gente discutir e a gente também saber que discutir a Amazônia, discutir o seu povo, é discutir o racismo ambiental, porque a gente sabe que os desastres ambientais, os acidentes ambientais, as catástrofes atingem de sobremaneira atinge todo mundo. As enchentes, ela não escolhe quem atinge, né? Mas a gente sabe que tem um segmento da sociedade que é muito mais vulnerabilizado socialmente e economicamente, que é atingido de forma mais severa, que é a população negra moradora das periferias. Então, é um pouco sobre isso que a gente pensa que a Casa Legislativa Municipal pode contribuir para o desenvolvimento da Amazônia. Obrigado, vereadora. Bem, a senhora chama atenção para que há um ditado na área ambiental que diz pensar globalmente, agir localmente. Então, tudo aquilo que a gente pensa do ponto de vista estratégico, ele tem que ter um rebatimento aonde a população mora. E a senhora traz exatamente aquilo de que 70% da nossa população da Amazônia e do Pará vive em centros urbanos. E é de lá que sai muitas vezes aqueles que vão atuar na ilegalidade, muitas vezes sem opção de financeira, opção de vida, opção profissional. Mas é muito interessante a sua abordagem. Eu queria agora passar a palavra para o deputado Rony Silva, ele que vem de uma cidade que é aqui da região metropolitana do Pará e ela não aparece, por exemplo, nos índices de desmatamento, porque já é uma área bastante antropizada. Mas, apesar de tudo, é uma área, uma cidade que tem uma experiência de relação de empresa, né? Há uma grande empresa de cosméticos instalada em Benevides e há uma relação de sociedade e o poder público com isso pelo fato de estar na região metropolitana, acaba recebendo também diversos empreendimentos que são já considerados da indústria, etc. Eu queria saber como é que o senhor vê a posição, não só dessa cidade, mas como ela pode servir de exemplo nessa relação poder público e tal, com grandes empresas, e como ela pode colaborar para essa visão de desenvolvimento da Amazônia sustentável. Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos.
poder, de maneira muito cordial, cumprimentar a vereadora Gisele, ao nosso deputado federal Keniston, ao nosso mediador e secretário de Meio Ambiente do Estado, Mauro, ao senador Zequinha Marinho, a todos que nesse momento podem nos ouvir. Participar desse painel, para mim, é de grande importância. Poder aqui representar, Mauro, o poder legislativo. Eu que tive a oportunidade de ser vereador, de ser prefeito por 2 mandatos, hoje estou como deputado estadual. Poder aqui, como também presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, representar a Alepa, representar os deputados, para mim é uma grande, imensa satisfação. A Assembleia tem se posicionado na condição de também, vereadora, poder ser protagonista em todo esse debate. Você foi muito feliz quando chama a atenção de que nós, como legisladores, como representantes da população, temos que chamar a atenção de fato da sociedade, trazer a sociedade para dentro desse debate. Eu acho que é essa a nossa grande função. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós já realizamos algumas audiências públicas para poder construir também esse debate, como a grande crise, eu posso dizer assim, do lixo de toda a região metropolitana. Este é um grande problema e um grande desafio que nós temos a ser enfrentado. Também já discutimos lá na Assembleia a questão da mineração, os impactos ambientais da mineração, mas também os benefícios que a mineração traz, a geração de riqueza, esta exposição, que vai certamente aqui gerar bilhões em negócios, para o nosso estado, já que a mineração representa também aproximadamente 4% do PIB nacional. Então, assim, secretário, eu acho que nós, como legisladores, temos que, de fato, trazer a sociedade para dentro desse debate. Quando você diz que a Benevides desponta como da região metropolitana, um dos municípios, posso dizer assim, de um crescimento gigantesco, com a chegada de várias indústrias, a exemplo do que você citou, da empresa Natura, entre outras. Benevides também se torna um grande entreposto logístico da nossa capital. Então, a indústria e a logística têm sido muito forte, gerando recursos para a cidade, gerando empregos para a população benevidense. Eu pude participar muito efetivamente de grande parte de todo esse processo. Estive na inauguração da empresa Natura. A gente viu o quanto que Benevides cresceu, mas também os desafios sociais. Eu pude acompanhar ontem eu fui anteontem a palestra do Tony Blair. A gente viu que o grande pedido de ajuda, de auxílio, para a sociedade amazônica, para a nossa população, para a nossa gente, se discutir a floresta em pé, se discutir as questões ambientais, mas se discutir também as pessoas. Nós precisamos fazer com que isso chegue à população paraense. O nosso governador tem sido o grande protagonista de tudo isso, a nível nacional, a nível internacional, trazendo todo esse movimento para o nosso estado. E é exemplo do que foi construído por ele, e são as usinas da paz. A gente pode falar na sustentabilidade social. A gente vê as empresas devolvendo ao povo do Pará, à população paraense, uma transformação de vida que são as usinas da paz, garantindo direitos, garantindo cidadania para a população. Então, a gente precisa debater cada vez mais e aproximar a sociedade, para que a sociedade não seja somente espectadora de tudo isso. E aí eu acho que essa é a nossa função, senador, deputado federal, a vereadora, essa é a nossa função de chamar, de fato, a sociedade para esse debate, fazer com que as pessoas possam sentir esse benefício chegar. Não tenho dúvida do legado que a COP30 trará para o nosso estado. E nós queremos que isso possa se tornar, secretário, um resultado, tá certo? E as pessoas possam sentir isso, de poder a gente viver da floresta em pé, mas as pessoas poderem participar de tudo isso. Obrigado.
Deputado Rony, bem, como vocês podem perceber, há uma conotação sempre do ponto de vista social nas falas aqui até agora dos nossos participantes. E isso tem sido a preocupação também do governo do Estado em relação à construção de políticas públicas que enxerguem a população de baixa renda, de menor oportunidade, que elas possam fazer tenham opção e sentido na vida profissional. Mas, deputado federal Keniston Braga, o senhor também vem de uma região de mineração, aqui, de certa forma, as cidades hoje de Paraupebas e de Carajás, no contexto regional, são privilegiadas porque recebem royalties da mineração. E eu lhe pergunto, como o senhor enxerga, a partir de Paraupebas, os grandes projetos de mineração em que vocês do município e da região são protagonistas, né? E como ela pode se tornar também um exemplo de desenvolvimento sustentável aqui para a Amazônia? E como a sua chegada na Câmara pode repercutir em relação a isso? Uma pergunta adicional e provocativa propositalmente. A questão dos royalties para os municípios, de forma daqueles que recebem os grandes empreendimentos, é justa, considerando as necessidades também do entorno, que acabam atraindo a população para a cidade do entorno e para o entorno dos grandes projetos de mineração na região? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos que nos acompanham na plateia. Cumprimentar o deputado Rony, senador Zequinha, nosso secretário Mauro, vereadora, CEO da RAPS. Então, todos, muito obrigado por me permitirem estar nesse momento debatendo esse tema tão importante e tão recorrente para todos nós. E a partir de algum ponto de vista, o aspecto da nossa presença aqui, ela é fundamental por causa dessas representatividades, dessas entidades, desses setores da vida pública tão importante para todos nós. E a Amazônia, há muito tempo, ela ocupa um lugar central nos debates, mas de uma maneira mais recente, talvez impulsionadas pela realização da COP30, isso se torne mais presente nas nossas vidas. Mas a vereadora e o deputado Rony foram muito felizes quando destacaram o aspecto das pessoas que moram aqui na Amazônia, da necessidade de olhar para elas e transformar essa realidade numa realidade melhor. Por quê? Porque a realidade que nós temos hoje é uma realidade que nos deprime, que nos deixa distante do que realmente representa a Amazônia para o mundo. Você, em qualquer aspecto que você possa enxergar a Amazônia, você vai ver, de qualquer ponto de vista, você vai ver um ambiente colossal, rico em sua biodiversidade, com condições de proporcionar ao mundo condições de avançar, de melhorar, porque aqui não só deve ser o pulmão do mundo, mas aqui pode ser o centro de desenvolvimento de biotecnologia, onde a gente vai encontrar elementos que possam contribuir para a cura de muitas doenças. Então tem vários aspectos, mas a gente precisa de verdade, vereadora e deputado Rony, olhar para as pessoas, porque são mais de 6,5 milhões de amazônidas que vivem nas 8 capitais que estão na Amazônia. E a gente sabe que todos esses centros apresentam inúmeras dificuldades: segurança, acesso à educação, fome, porque a gente tem 26% dessa população vivendo com uma insegurança alimentar grave. A gente tem 40% dessa população vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, os grandes desafios, e aí a gente precisa entender que essa ocupação da Amazônia, que começa na década de 70 e que já levou 17% da sua floresta natural, ela precisa, esse binômio, essa força colossal com essa pobreza, elas não funcionam.
o que move e o que provoca essa devastação é exatamente essa pobreza que se alastra, que aumenta a cada momento. Então, o grande desafio de todos nós, parlamentares e empresários e todas as entidades, porque eu acho que para essa discussão a gente precisa trazer todo mundo, os povos originários, os quilombolas, os pecuaristas, os grandes industriais, todas as pessoas, os políticos, todas as classes devem se reunir para discutir a Amazônia a partir desse ponto de vista, do que devemos fazer para aproveitar essa força colossal em favor das nossas pessoas, dos amazônidas. Esse é o grande desafio. E ter momentos como esse, que a gente possa discutir a partir de vários pontos de vista, é fundamental. A gente precisa dizer para o mundo o que a gente quer do mundo e não ouvir o que o mundo quer da gente. Então, nós temos muito a ensinar e para que a gente possa, de verdade, manter esta floresta de pé, a gente precisa de investimentos. Não esses investimentos fictícios que a gente escuta a todo momento, que a Europa vai enviar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para salvar a Amazônia e esses bilhões nunca chegam. A gente precisa de políticas de verdade que enxerguem a partir do nosso ponto de vista, dessa dificuldade que a gente tem com o povo amazônida. Eu tenho certeza que aí a gente vai conseguir estabelecer políticas públicas que se conectem com a necessidade mundial de manter a Amazônia de pé e manter o nosso povo no nível do povo europeu. A gente merece isso, a gente precisa disso. E, doutor Mauro, quando o senhor aborda a questão mineração, de verdade talvez seja o elemento que eu tenho, que justifique a minha participação hoje dentro da Câmara Federal, justamente pelas nossas características. A mineração se pratica nesse país desde o momento que ainda éramos colônia de Portugal. E de lá para cá, o ciclo evolutivo foi muito pequeno. A gente não consegue ainda enxergar a importância da mineração, por exemplo, nesse aspecto da conquista de novas matrizes energéticas. Você não consegue ter essas novas matrizes energéticas sem a participação efetiva do minério. Nós não conseguimos ter uma torre eólica se nós não tivermos minerais para erguê-la. Nós não conseguimos ter placas solares se não tivermos minerais para erguê-los. E a Amazônia, sem sombra de dúvida, tem no seu subsolo as maiores reservas minerais do planeta. E ela precisa, e aí a gente encontra um preconceito a partir do quê? A partir da exploração indiscriminada, da exploração que não atende os requisitos legais e que, portanto, parte de uma irregularidade. O que é ilegal não se discute, mas o que é irregular a gente precisa descobrir por que essa irregularidade acontece. E essa irregularidade acontece justamente por falta de um arcabouço de leis que possam determinar como é que essa exploração deve acontecer. Então, a gente precisa olhar a mineração com a importância que ela tem e sem esquecer os aspectos que tornaram ela, que adquiriram, que transferiram a ela esse preconceito todo que a mineração carrega. E esse preconceito existe justamente pela ausência do conhecimento da sua importância e do seu potencial. A terceira coluna de sustentação da economia brasileira, a nossa principal matriz econômica no nosso estado. Então, temos uma relação direta com o nosso desenvolvimento a partir da exploração mineral. E não podemos nos distanciar disso. É o contrário, o nosso desenvolvimento está sustentado nisso. Agora, as coisas que acontecem, que desvirtuam esse caminho, eles estão justamente associadas. Eu vou te dar um exemplo muito claro, o senador Zequinha tem sido junto comigo, eu sou membro da Frente Parlamentar de Mineração Sustentável também, como coordenador, como diretor de Relações Institucionais da Frente, sou membro da Comissão de Minas e Energia, fazendo essa defesa da reestruturação da ANM. Nós temos uma agência que é responsável por coordenar todo o processo minerário no país, mas é uma agência que tem um déficit de servidores de 70%, os menores salários dentre todas, e aí tragédias vão acontecendo em consequência da ausência dessa estruturação. Nós temos aí exemplos como Brumadinho, Mariana, que são responsabilidade da ANM fiscalizar essas barragens, mas tínhamos apenas 3 fiscais de barragem para fiscalizar as barragens do Brasil inteiro.
esses garimpos ilegais, mais recentemente nós tivemos notoriedade na questão dos Yanomamis, ele acontece todos os dias em todas as esquinas dos rios da Amazônia. Então a gente precisa, de fato, enxergar essa necessidade ampliada. Mas para responder sua última pergunta, e já finalizando, quando o senhor fala da utilização da CEFEM, se é justo que a CEFEM seja aplicada nesses lugares onde há a exploração. O senhor fez a pergunta e respondeu. Cidades como Paraopebas, que tem 35 anos de existência e que já tem 300 mil habitantes, elas são pressionadas a todo momento, seus governos são pressionados a todo momento a utilizar esses recursos da CEFEM para receber diariamente esse fluxo migratório intenso, causando uma pressão muito forte no desenvolvimento, na necessidade do desenvolvimento equilibrado. E aí, educação, saúde, saneamento e todos esses aspectos que envolvem os centros urbanos. E, acima de tudo, dar condições para que essa exploração seja de verdade uma exploração sustentável. Que a gente possa dar exemplos que a mineração pode acontecer, sim, de maneira sustentável, que há um equilíbrio e que há, com certeza, uma convivência harmônica entre o meio ambiente e a exploração mineral. Obrigado. Obrigado, deputado. O senhor traz realmente a questão da nossa ânsia em ser ouvidos nos fóruns internacionais, os amazônicos terem voz nos fóruns internacionais, a questão da gestão do serviço público, qual o tamanho de cada órgão, o comando e controle, a presença do Estado, vai ser feito sem servidores públicos ou não. Esse é o que está no pano de fundo que o senhor traz, e mais a questão verdadeiramente da atuação da mineração e o que ela pode contribuir em compensação pelo fato de estar usando recurso não renovável e estar sendo explorado em centros urbanos que são pressionados e elevação da população. Mas, senador Zequinha, o senhor, além de representante da Federação Paraense no Senado, também é membro titular da Comissão de Meio Ambiente e também faz parte da Frente Parlamentar pela Mineração Sustentável. Há pelo menos 3 projetos em discussão no Senado que são de importantíssima questões para o Estado do Pará e para a Amazônia. Como, por exemplo, agora saiu o substitutivo da senadora Leila Barros sobre a regulação do mercado de carbono, sem a presença dos estados em comitê gestor e sem a centralidade do governo federal no substitutivo. Também tem a Lei Geral de Licenciamento, que foi muito debatida e hoje está em stand-by, né? Tem também essa questão do Código de Mineração, que ficou lá atrás, ficou um pouco ausente a discussão ambiental dentro do Código de Mineração. Mas, considerando tudo isso, e o senhor representante, como eu disse, do Estado, como o senhor vê o aspecto federativo dentro do Senado e como o Senado pode colaborar para o nosso desenvolvimento, com os olhos postos também na conservação do meio ambiente e da Amazônia? Obrigado, secretário Mauro. Quero cumprimentar a Mônica, cumprimentar a Gisele, vereadora de Belém. Parabéns pela lucidez das suas colocações. Fiquei realmente impressionado, porque, às vezes, esse debate ambiental é feito sem levar em conta o elemento humano, não é? É só floresta, mas floresta é importante, mas o ser humano também está acima da floresta. O deputado Keniston é um deputado novo, um parlamentar novo, mas muito trabalhador. Parabéns pelo seu trabalho, ativo, participante em tudo ali. Cumprimentar o Rony, meu amigo querido aqui da Metropolitana e presidindo aí a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. Já estivemos fazendo bons debates, né, Rony, no interior, Itaituba, etc. Mauro, não podia ser mais oportuno uma conversa sobre essa num seminário promovido pelo IBRAM, né? Claro que a nossa Amazônia tem um potencial econômico diverso. Bom dia a todo mundo do auditório. Um abraço a todo mundo. Mas a mineração é das atividades econômicas importantes e também impactantes, né? A gente precisa ter cuidado. Todavia, como é que eu resumo a Amazônia a partir de Brasília, olhando para cá, como caboclo nascido aqui? Uma grande região, rica e linda, habitada por gente pobre, né? Que é a pobreza e a riqueza convivendo no mesmo espaço.
E o que fazer com tudo isso? Como é que se transforma esse limão em limonada? É realmente pensando. Tudo que existe, materialmente falando, de forma tangível, primeiro tem que ser concebida do ponto de vista intelectual, né? E aí eu vou começar a responder a sua pergunta sobre como é que o governo federal vê de lá para cá tudo isso. O governo federal só vê de forma muito míope a questão do comando e controle. Eu estou na política já há algum tempo e eu nunca vi um bom debate do governo federal chamando a população, os governos estaduais, as câmaras municipais, porque, como se diz aí um velho ditado, quem calça o sapato que sabe onde ele aperta, então não adianta você querer dizer onde é que meu sapato está apertando, porque, de repente, você não vai saber. Agora, eu que calço, certamente sei onde é um governo de Estado, os governos municipais, os parlamentos estaduais e municipais precisam se envolver nessa conversa, né? Eu não posso programar a vida das pessoas a partir de um ponto onde sequer eu conheço fisicamente, e nem tampouco a questão da vida, da economia. Não dá para fazer um trabalho dessa forma. O que o governo federal tem feito? Não estou falando do governo atual, estou falando dos governos, principalmente de Itamar Franco para cá, onde essa questão tem sido bem debatida, tem começado e tem se afunilado nos últimos anos. Ninguém nunca fez isso, absolutamente, faz de lá para cá e joga para a gente aqui. E aqui a gente tem que se virar para tentar sobreviver, se adequando àquilo que as pessoas, a partir de Brasília, pensam a nosso respeito. Ou a gente entra nesse campo, meu secretário, certo? E protagoniza um bom debate para a construção de uma concepção de política pública condizente com a realidade, ou essa situação de riqueza e pobreza vão continuar se perpetuando. Vamos lá. Vamos para a questão mineração. Né? Mineração e meio ambiente, que o seminário foca em cima disso. Hoje nós estamos aqui participando de um seminário do IBRAM que congrega as grandes empresas. E essas grandes empresas, em que pese pode ter um acidente aqui, outra acolá, são acidentes, não é? E que precisam ser corrigidos. Hoje a eficiência na gestão te dá a condição de ir eliminando as possibilidades de acidentes. Assim como essa turma, como os grandes projetos, trabalham de forma legal e sustentável, nós precisamos, e o governo federal, com a contribuição dos estaduais e os demais, fazer com que tanto o médio, o pequeno e o micro minerador também façam isso. Mas não sei se vocês já prestaram atenção aqui, que a legislação só contempla uma faixa, não é? E aí monta-se, trabalha, e é importante. Estava vendo aqui algum dado, por exemplo, Paraopebas, entre os 10 municípios que recebem CEFEM, parece que recebem em torno de 900, 920, né, Keniston? Milhões mês. Depois vem Canaã. Isso é ano, né? Isso é ano. Isso é ano. Tá. Vamos lá. Vem Canaã do Carajás com 720, mas o último é 4 milhões. Correto? Novo Progresso. Não é? Nós poderíamos ter uma arrecadação municipal, que parte dessa CEFEM vem também para o Estado. Não é? Poderíamos ter uma arrecadação muito melhor numa grande parte desses municípios paraenses, mas não se tem uma legislação adequada, inteligente e própria, porque a gente não consegue pensar, o governo federal que comanda o processo não consegue pensar como se aqui vivesse. Como é que você vai fazer com mais de 600 mil pequenos mineradores ou garimpeiros, como queira fazer? Você vai matar esse povo todo e jogar no... Não tem como. Eles vivem disso, eles pensam nisso. Então, o caminho é trabalhar para que a questão legal ocorra. Se o governo federal consegue, pelo Congresso Nacional, dar uma legislação que legalize, não é?
os governos estaduais e os governos municipais se encarregam da licença ambiental e da sua fiscalização, correto? Não existe segredo nem dificuldade para isso. Isso é perfeitamente execuível. Não tem por que ficar debatendo tanta coisa. Nós temos um projeto 2793 desse ano, feito com muito trabalho, todo dia procurando aperfeiçoar, está tramitando. Vamos a um exemplo concreto dessa dificuldade. Nas décadas de 70 e 80, principalmente, as empresas grandes de mineração vieram nessa região e fizeram a pesquisa, entraram com o requerimento daquela área, tomaram conta daquele... Enfim, todo mundo. Não se permite, por exemplo, uma segunda lavra numa outra região, dentro daquele perímetro, que é de 10 mil hectares, um requerimento para 10 mil hectares. Um verdadeiro latifúndio por causa de 5 hectares, por causa de 10 hectares, que aqui tem o minério. Quer dizer, o resto daquela terra, de repente tem minério, mas economicamente, para aquele projeto, não é viável, porque as grandes mineradoras têm uma estrutura imensa, não é? A gente precisa corrigir isso, correto? Precisa corrigir. Não precisa mais de 2 mil hectares em vez de 10, não é? O que mais? Se alguém faz a pesquisa e localiza o minério, que ele tenha direito, mesmo aquela área toda requerida, à segunda lavra, desde que não seja sobre aonde aquilo foi pesquisado pela empresa. Quer dizer, tem muita coisa para arrumar. Em determinado momento, só tínhamos empresas grandes. Hoje você tem gente de todo tamanho, multinacional até o pequenininho, que mal dá conta de comprar algum equipamento. E governo existe exatamente para trabalhar esse equilíbrio da sociedade, não é? O Congresso Nacional, às vezes, custa tão caro para a sociedade bancá-lo, não é? A gente sabe disso, mas às vezes não entrega aquilo que a gente precisa para que as populações possam viver de forma mais justa, de forma melhor. Então, essa atividade mineral é perfeitamente possível de ser feita de forma legal e sustentável. Ah, mas precisa fazer regularização fundiária. Por que não vai fazer? Será que nós começamos na nossa juventude, já estamos velhos e vamos morrer só falando em regularização fundiária sem fazer isso? Isso é um absurdo, ter que viver trabalhando na ilegalidade, correndo daqui para acolá, porque o governo federal, os governos estaduais ainda não conseguiram botar ordem no território e destinar as parcelinhas para cada um. Quando é que você vai fazer alguma coisa sem fazer regularização fundiária, fazer sobre a terra, né? Sem isso, nunca vai. A questão ambiental está umbilicalmente ligada à questão fundiária. Acontece um crime ali ambiental, e aí chega lá, digamos, a SEMAS, ou o IBAMA e tal, o CMBio. Quem fez isso? Não sei. De quem é essa terra? Também não sei. Nem como punir, nem como pegar o infrator, você não tem como fazer. Então, para fazer a regularização fundiária, onde é que a gente pode explorar? Lá atrás, eu fui vice-governador e nós fizemos todo um geoeconômico ecológico na BR-163. Aonde podia trabalhar? Aqui pode trabalhar, ali não pode, correto? A pesquisa mostra, a ciência mostra que essa área aqui não se pode mexer, vamos preservar. Então, economicamente e ecologicamente, a gente precisa compatibilizar essas coisas. O problema não é só criar reserva, vai no Diário Oficial, joga uma reserva, atrapalha. Não, as pessoas que estão dentro dessas áreas chegaram ali na década de 70, chegaram ali na década de 80, o pai já morreu, quem está lá possivelmente seja o neto. Essas pessoas precisam ser respeitadas no seu pedacinho ali dentro. Então, é importante essa questão da legislação. Licenciamento ambiental. A gente todo dia está debatendo isso. Lamentavelmente, há uma outra metade do parlamento que acha que agilizar, botar tecnologia, atrapalha. Não é bem assim, não existe isso. A gente tem que acompanhar o avanço tecnológico para tudo, incluindo para essas questões, né? E o licenciamento ambiental, ele é tão bom, tão útil, não só para
atividade rural, mineradora, agropecuária, agrícola. Não, para a cidade também. A gente poderia destravar projetos no Brasil inteiro, gerar milhares de empregos, se soubéssemos que esse projeto de lei iria exatamente fazer com que a economia avançasse. Correto? Questão ligada à mineração, ao licenciamento e à regularização fundiária, a gente forma o tripé para que se possa avançar. A minha expectativa nessas comissões que participo, secretário, é exatamente estar fazendo todo dia esse debate, esclarecendo sobremaneira, não é, isso tudo para os colegas, para convencê-los de que a gente aqui na Amazônia temos que produzir a melhor política social que um governo, em qualquer tempo da história da humanidade, possa fazer, não só hoje, mas no futuro também, não só no passado, não só hoje, mas no futuro, é gerar emprego. A Amazônia poderia deixar de ser problema para o mundo para ser a solução de muitos problemas. A vereadora colocou um negócio importante, saneamento básico para as populações. Isso é caro, não é? Belém, vereadora, você falou quase zero, é quase zero mesmo. É 3,63% da população de Belém não tem, aliás, tem saneamento. Os outros 97, qualquer coisa, não tem, não é? Belém, que é o grande centro urbano, o IBGE diz que 55,5% das residências em Belém estão em situação de favelização. Então, precisa de muito investimento, muito investimento. E a economia precisa responder. O alimento precisa chegar na mesa. Essas pessoas têm uma renda muito baixa, trabalham na informalidade. Quer dizer, e o carente, o pobre, ele tem uma característica. Primeiro, ele vai atrás da sua sobrevivência e depois ele pensa ambientalmente. Enquanto o estômago e o barraco, a casa de morar, não for atendido, aí, paciência, ele vai lutar pela sua sobrevivência. Depois ele vê o resto. Então, inicialmente, secretário, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, não é? Sempre à disposição para esse bom debate. Obrigado, senador, pela sua participação. Eu queria agora, nessa segunda rodada, esclarecendo mais uma vez, podendo fazer perguntas aqui pelo QR Code, né, que vocês estão vendo aqui, e já estão chegando algumas, não bem perguntas, mas afirmações, sempre na... Não, a Mônica está aqui para fazer o fechamento da nossa coisa, fazer o resumo do nosso debate aqui. Tá bem? Então, eu queria, nessa segunda rodada aqui, puxar o elemento COP, para aproveitar a oportunidade de todos os parlamentares aqui, das mais diferentes esferas, e que a gente não teve oportunidade de conversar no que é COP, que recentemente o governo do Estado patrocinou, e perguntar como é que vocês estão interagindo e vivendo esse momento de expectativa em relação à realização de um evento tão importante quanto esse. O que tem saído na imprensa, grosso modo, é exatamente isso que o senador Zequinha falou. Dizer que nós somos uma cidade com desafios importantes em diversas áreas sociais e na área de infraestrutura, que não teríamos condições de realizar a COP aqui. E a gente tem dito sempre, desde o governador, que é importante que a gente debata a COP na Amazônia, mas não tentando escamotear, não, os desafios que nós temos. Mas é para mostrar que, na bolha que se discute uma COP, muitas vezes não está o fundo da realidade, né? O mundo real não está lá, dentro dos auditórios e dos pavilhões que se debatem as mudanças climáticas e as decisões que são tomadas lá. E que é importante, então, que a gente faça uma COP na Amazônia, que é um dos elementos mais importantes em debate hoje na geopolítica internacional, pelos amazônidas. Um exemplo disso foi o Diálogos da Amazônia, realizado há cerca de 3 semanas aqui em Belém, em que nós tínhamos a expectativa de 5 mil pessoas e tivemos 30 mil pessoas debatendo. Tal é a ânsia por sermos ouvidos e termos debatidos. Tivemos de tudo, dança, música, gritos,
bons debates e manifestações e tudo mais que um componente COP da porta da rua para fora acontece. Então eu queria saber como é que vocês estão se sentindo, o que é importante, como os parlamentos estão se preparando para a COP em Belém em 2025, começando novamente pela vereadora Gisele. Vereadora. Estou gostando dessa dinâmica de ser a primeira. Bem, vamos lá. Como é que a gente, enquanto Casa Legislativa Municipal, está se preparando, né, para esse evento, para a COP? Primeiro, também quero aqui muito reivindicar, secretário, os eventos que tu falaste, né? A nossa cidade ela sediou os Diálogos Amazônicos, que foi isso, ultrapassou qualquer expectativa quantitativa e qualitativa também. Quem esteve aqui nos Diálogos Amazônicos, que foi aqui no hangar, com certeza se emocionou com tudo que viu, com tudo que ouviu, né? Povos dos 8 países que compõem a Pan-Amazônia, foi um momento extremamente rico, né, que obviamente houveram limitações e tudo mais de debate, mas um evento dessa magnitude é difícil que não tenha mesmo, né? Então, depois a própria Cúpula da Amazônia, que obviamente foi um evento mais restrito às autoridades dos países, mas no próprio dia da Cúpula da Amazônia, aconteceu em Belém, a Marcha dos Povos da Amazônia, né, que eu acho que vocês também viram, né? Enfim, foi um momento também onde milhares e milhares de pessoas marcharam, né, pelas ruas da nossa cidade, nos seus diversos idiomas, enfim, cultura, povos indígenas, né, desses 8 países que compõem a Amazônia, para chegar aqui no hangar, que enfim, não chegar exatamente aqui, porque estava tudo bloqueado por conta da cúpula, mas para colocar para esses presidentes que estavam aqui, que um pouco disso que a gente discutiu na primeira rodada. Quais são as reivindicações dos povos das Amazônias, né? Protagonismo. Eu penso, secretário, que tu falaste algo que também é muito importante. Discutir a Amazônia a partir das vivências dos povos da Amazônia, né? A partir da nossa perspectiva, nós precisamos ser protagonistas dessa discussão. Já chega de vir gente de fora dizer o que é a Amazônia. Aqui nós temos muitos especialistas, aqui nós temos muitos estudiosos, mas, sobretudo, aqui nós temos muitos movimentos sociais que discutem a Amazônia e que lutam diariamente pela sua preservação. Porque, olha só, o senador falou algo importante. Desde Itamar e tudo mais, esse debate da Amazônia, ele não é algo novo, não é mesmo, né? Inclusive, o deputado federal também colocou. Só que eu penso que a perspectiva ela tem mudado sobre discutir a Amazônia. Porque antes, muito antes, quando se discutia a Amazônia, quer dizer, não muito antes, porque infelizmente ainda é assim, mas eu penso que já há uma viradinha ali de chave. Mas, por exemplo, quando se falava de Amazônia, quando se fala de Amazônia, é sempre na perspectiva do lucro. O que arrancar da Amazônia para dar lucro? As transnacionais, as grandes mineradoras, as grandes empresas, deixando na nossa região da Amazônia um rastro de pobreza, de violências, tudo que, inclusive, os meus colegas parlamentares já citaram aqui, fome. A gente também precisa falar de prostituição infanto-juvenil, que também acontece nas cidades da Amazônia, sobretudo, e aqui no nosso estado a gente tem dados sobre isso, sobretudo nas cidades, nos municípios que as grandes empresas se instalam. É importante a gente discutir isso. Então, vem a COP para cá. Vai ser aqui na nossa cidade. Que bom. É a primeira vez, que bom que vai vir a COP para cá, que a gente tem a possibilidade de estruturalmente modificar a nossa cidade. Inclusive, os recursos já estão chegando para isso. Quem anda por Belém já vê, a cidade já mudou, já é um pouco de canteiro de obra. Em tudo quanto é lugar tem uma placa de obra, de modificação estrutural. Isso é muito importante, porque a gente sabe que, infelizmente, estruturalmente, a nossa cidade ela tem muitas limitações. Então, do ponto de vista de recurso,
é muito importante a COP, de fato, a nossa cidade ter sido escolhida para sediar a COP. Só que a gente faz uma discussão, gente, o nosso mandato, nós somos de um mandato coletivo, tá bom? Bancada Mulheres Amazônicas, nós somos 3 co-vereadoras no mandato. Eu sou o que a gente chama de CPF, a vereadora legalmente instituída, digamos assim, né? Porque a legislação eleitoral ainda não avançou para reconhecer mandatos coletivos. Então, na nossa discussão, inclusive que a gente faz dentro da Câmara também aqui de Belém, vão ser feitas obras que são necessárias para acolher um evento dessa magnitude, só que a COP vai passar, o evento vai passar. E o que vai ficar para a nossa cidade? O que vai ficar para o nosso povo, para os moradores e para as moradoras de Belém, do Pará e da região norte? É isso também que a gente precisa discutir quando a gente fala da COP. Qual é o legado que a COP vai deixar em Belém? E aí eu não falo apenas, apesar disso ser um tema central, eu não falo apenas do tema do meio ambiente. Repito, apesar disso ser um tema central que precisa transversalizar todas as políticas públicas e discussões que a gente faz no Senado, na Câmara Federal, tá chiando, ou que a gente faz aqui na Câmara Municipal ou nas câmaras municipais, na Alepa. Mas qual é o legado que a COP vai deixar sobre cultura, sobre esporte, sobre lazer, sobre acesso à saúde, sobre acesso à educação? É sobre isso que a gente também precisa discutir, na nossa opinião, quando a gente fala de COP aqui na nossa cidade. A gente sabe que há os movimentos sociais, a gente sabe que a sociedade organizada, ela não vai participar da COP. Inclusive, tem muita... Secretário, eu acho que tu já sabes disso, tem muita confusão, né? O COP, Copa, né? Tem muita essa confusão, apesar de que o governo do estado tem se empenhado para fazer uma grande divulgação, mas obviamente, né, que tem essa confusãozinha, mas a gente precisa fazer chegar nas comunidades, nos territórios, nas periferias, o que é a COP e o que a gente espera da COP. Porque também eu penso que se levanta uma expectativa como se os movimentos sociais, como se a sociedade civil, como se as pessoas fossem participar. Isso é um evento de cúpula. E por que eu falo isso? E vou encerrar com isso, secretário. Se nós fizermos um resgate das COPs existentes, inclusive daqui vai acontecer esse ano ainda, se nós fizermos um resgate das COPs que já aconteceram, o que saiu de resultado das COPs de compromisso, a gente também precisa fazer um balanço, uma avaliação do que foi implementado. E muito pouco se foi implementado dos compromissos firmados nas COPs anteriores. Esse também é um legado que eu penso que a gente precisa reivindicar. Que a COP, um momento muito importante, que bom que vem para Belém, capital da Amazônia, mas qual é o legado e qual é o compromisso que, de fato, vai ser implementado a partir da COP? Dessa COP que vai acontecer esse ano também, da COP que vai acontecer ano que vem, da nossa COP 30. Obrigado, governadora. Ok. Eu sou assistente social e eu acho que tu sabe que como assistente social a gente adora hablar, né? A gente adora falar, mas é bom então que tu... Aqui só tem parlamentar, né? Então, é bom que tu faladores. Faz uma disciplina aí do nosso horário. Tá bem. Deputado Rony, por favor. Como é que o senhor tem se sentido em relação à COP e qual é o seu sentimento da relação dela aqui? Eu queria me desculpar com a Mônica por ter sido descortês e não ter cumprimentado, mas é uma honra, tá, Mônica, poder estar dividindo com você aqui. Perdão pela gafe. Secretário, a gente acompanha, senador, toda a discussão, a gente observa o que a sociedade nos coloca, nos apresenta. E a gente tem observado que há um lado contente e há um lado descontente com a questão da COP, essa coisa toda. Então, muitas críticas acabam chegando, acabam acontecendo com relação à dúvida da sociedade acerca de qual legado que a COP nos trará. A população tem muito essa dúvida, chega muito isso a todos nós. Eu, do ponto de vista estruturante, não tenho dúvida que Belém ganhará muito, a região metropolitana ganhará muito, ganhará obras importantes, né? E esse legado será deixado. Eu sou morador da cidade de Benevides e todos os dias eu sofro
com as obras do BRT, só para citar como um exemplo, senador. E não tenho dúvida que obras como a do BRT, os elevados que serão construídos, obras estruturantes como o Parque da Cidade, enfim, nós não temos dúvida que esse legado será deixado à cidade de Belém. Agora, nós temos que observar e passar, volto a bater na mesma tecla do que eu coloquei no início da fala. Nós temos que olhar, porque se discute agora a floresta em pé, se discute o meio ambiente, se discute tudo isso, se discute o legado que será deixado para a cidade. E eu não tenho dúvida de que a gente tem um ganho muito grande. O governador tem sido esse grande protagonista e nós teremos um ganho imenso. Agora, o nosso grande desafio enquanto parlamentares, e aqui é bom que nós temos representantes de todas as esferas, é discutir essa sustentabilidade, não só pelo ponto de vista ambiental, pelo ponto de vista econômico, mas volto a repetir, pelo ponto de vista social. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, vereadora, principalmente nós que estamos aqui, mais, vamos dizer assim, no para-choque de tudo isso, né, trazer esse debate. A Assembleia realizou, inclusive ontem, uma sessão solene para discutir sobre o protagonismo da sociedade, né, a participação da população em tudo isso. É esse o nosso grande desafio, sabe? É saber qual que é o legado social, discutir, senador, esse legado social, né? As pessoas precisam sentir o que será deixado pela COP. Eu acho que é essa a nossa grande discussão, chamar a sociedade para este debate. Esse é o nosso grande desafio. Citei anteriormente, já que estamos aqui em uma conferência, uma exposição patrocinada pelo IBRAM, né, e como falou o senador, o grande desafio aqui é saber, né, sobre a mineração versus sustentabilidade. Né. Uma prova disso, volto a repetir, são as USIPAs que garantem essa transformação social. Mais equipamentos nós precisamos, tá, para que as pessoas se sintam parte de todo esse processo, né, para que as pessoas se sintam incluídas socialmente, né. Dessa maneira a gente vai poder falar nessa sustentabilidade social, porque só discutir a floresta em pé. Nós tivemos um exemplo, senador, na semana passada, né, da morte de um garimpeiro lá em Itaituba. Estivemos juntos dividindo uma audiência pública lá em Itaituba, onde discutimos, né, sobre a legalização. O deputado Keniston foi muito feliz quando fala sobre a falta de estrutura da ANM, né, porque para vir de helicóptero, para atirar lá de cima no garimpeiro, tá certo? Não estou aqui para defender ilegalidade, muito pelo contrário. Eu acho que nós temos aqui que entender que o garimpeiro também é um trabalhador como qualquer um outro, também quer trabalhar dentro da legalidade, mas parece que a estrutura do governo só funciona para o outro lado. E esse debate tem que ser trazido à mesa, tem que ser trazido à tona, né? Já que a discussão é toda essa. A gente se coloca sempre à disposição, senador, deputado federal, vereadora, para que a Assembleia possa ativamente participar disso. O nosso mandato tem feito isso junto com os outros deputados, né? Como falei, várias audiências públicas foram realizadas, a presença do senador foi importantíssima naquela audiência lá em Itaituba, né? Para que a população possa ser ouvida. Então, o nosso desafio enquanto COP, secretário, é de fato saber, né, qual que é o legado social. Nós temos que olhar por esse lado. As USIPAs deixam um grande legado social. Precisamos de mais, a população precisa ser ouvida, precisa sentir, de fato, que esse legado vai chegar lá na ponta. Obrigado, deputado Rony. Deputado Keniston. Secretário, eu vou inicialmente abordar os aspectos mais diretos da sua pergunta, mas depois eu vou tecer alguns comentários acerca dos pontos de vista já colocados aqui. Eu primeiro quero parabenizar a coragem, a ousadia e a visão atual do governador Helder, por ter tido a coragem de trazer para o lugar que deve ser, sim, sempre discutido este tema, que é a Amazônia, a COP30.
Então, nós estamos, a expectativa é a melhor possível. A expectativa positiva nos transfere um entusiasmo muito grande, porque temos pela primeira vez esse tema discutido no ambiente que é, sem sombra de dúvida, a grande mola mestra de tudo isso. Então, os aspectos estruturantes, os aspectos das dificuldades que possam vir a ocorrer durante o evento, é muito bem colocada pelo senhor, secretário, quando o senhor diz que a ideia é realmente trazer as pessoas para descobrir como é de fato que vive o Amazônida. Esse povo guardião desse conhecimento empírico, que é, sem sombra de dúvida, o mais importante para a gente desvendar os mistérios da Amazônia e poder decifrá-la, sem sombra de dúvida, é um negócio que nos empolga, nos deixa com uma expectativa bastante positiva sobre o resultado desta COP. Porque vem o mundo todo nos olhar, nos ver de perto, sem produção aí das empresas de marketing, mas a nossa realidade nua e crua. Uma realidade que a gente precisa transformá-la. E aí, quando eu escuto o senador falar da democratização do subsolo, é justamente nesse aspecto. Quando eu disse no início das minhas falas que a gente precisava ter um arcabouço de leis mais claras, que entendesse o que o deputado Rony disse, que não dá para vir de helicóptero atirar em garimpeiro simplesmente, sem criar condições para que ele possa atuar de maneira legal, sustentável. É disso que a gente está falando. É da busca desse arcabouço de leis que enxergue essa atividade como uma atividade que pode trazer 3 aspectos, né? A sustentabilidade, a rentabilidade e a justiça social. Então, quando você consegue condensar esses 3 elementos nessa atividade, e eu tenho certeza que aí está o papel fundamental de legisladores como o deputado Rony, como a vereadora, como o senador, como eu, que são amazônidas e conhecem de verdade essa realidade. E o senador fala do PL, que é apresentado por ele, eu sou entusiasta desse PL também, porque nós temos as maiores províncias minerais do planeta sendo subutilizadas, atrasando o nosso desenvolvimento em virtude do monopólio dele. Minerais estratégicos para que a gente possa avançar na criação de novas matrizes energéticas estão sob o nosso subsolo e muitas vezes não podem ser explorados, porque há licenças concedidas em área gigantesca para um único mineral, concentrado a partir da necessidade ou dos projetos das grandes mineradoras. Então, isso precisa, de fato, mudar para que a gente tenha esse desenvolvimento com esses 3 aspectos. E tenho certeza que a COP30 vai, de fato, trazer esse olhar, que ela vai ampliar o nosso horizonte, o horizonte de todas as pessoas, de todos os habitantes da Terra, da importância de dar esse suporte, de transferir ao Amazônida não só a responsabilidade pura e simples de manter a floresta de pé, mas de dar ao Amazônida as condições necessárias para que ele mantenha essa floresta de pé. Valorar isso, dizer, o mundo precisa dizer e entender quanto vale uma árvore em pé. E a partir desta valoração, transferir recursos e condições adequadas para que o povo amazônida possa se desenvolver e possa viver em pé de igualdade com o resto do mundo. Obrigado. Obrigado, deputado. Senador Zequinha, por favor. Bem, quase todo mundo gosta de futebol, né? Cada um tem seu time e torce. Quando o time da gente vai jogar lá na Argentina, no estádio do outro lá, a gente fica preocupado. Até aqui dentro do Brasil mesmo. Mas time tal na casa dele é um time perigoso, não é? A gente fica com medo. Uma coisa é a gente sair daqui para ir jogar lá fora. Vamos jogar em Dubai. Chega em Dubai agora, que mês que vai ser? Novembro, dezembro? Novembro. Vocês da Amazônia têm que preservar e tal, porque vocês estão sendo culpados por isso. É interessante esse negócio, né? Vamos aos fatos, rapidinho aqui, secretário.
quem são os responsáveis pelo acúmulo gigantesco de CO2 na atmosfera. CO2 é o gás de efeito estufa, o gás carbônico. Número 1, a China, com mais de 33%. Número 2, Estados Unidos, aí de 15% a 17%. Número 3, União Europeia, 14%, tal. Depois vem a Índia, com 7%, 8%. E cadê o Brasil nessa história toda? Aí vai, desce. Está aqui o Brasil com 2,9% de débito. Mas, no entanto, né, somos nós hoje os caras que tem que se rebolar, que cuidar. E nós temos o dever de fazer isso, todo mundo quer produzir de forma sustentável. Mas os caras põem na cabeça da gente esse sentimento de culpa. Traz esses caras para cá, bora jogar aqui na nossa casa, no nosso estádio. Viu, meu deputado? Vamos jogar aqui no hangar. O que me interessa da COP, porque Belém não sei o quê. Pessoal, para com isso. O que me interessa da COP, cabe tudo nesse auditório aqui, ó. Não precisa fazer maior do que isso. Esses camaradas têm prometido, e a vereadora colocou ainda há pouco aqui, o que tem sido honrado dos compromissos que eles têm feito desde a COP 15 lá de Paris, né? Aquela famosa, 100 bilhões de dólares por ano para os países, Brasil, Congo, quem mais? Indonésia, são uns 4 ou 5 países que ainda têm uma grande floresta e que pode ajudar. Cadê o dinheiro? Eles estão lá fazendo graça, encenação, fazendo e produzindo pela mídia sentimento de culpa. Ou esse negócio é sério mesmo? Traz para cá, vamos botar aqui no hangar. Quem é que tem um hangar desse por aí afora? Só nós, não é? Lá fora a questão do turismo é outra coisa. E prefeito, governador vão se preocupar com essas coisas que já estão aí trabalhando, não é? Mas o que nos interessa cabe aqui dentro. Vão ou não vão honrar o compromisso financeiro firmado a várias COPs aí? Vai fazer a 30 aqui. Significa que da 15 até a 30 são mais 15. É só conversa? É só blá, blá, blá? Ou realmente vão honrar compromisso? Para que a gente precisa, o Brasil e os outros países precisam de dinheiro? Temos floresta? Temos. Temos que investir em pesquisa. Como é que eu vou descobrir nessa biodiversidade aquilo que a área da farmácia, da farmacologia precisa para transformar em medicamento? Tem que fazer uma imensa pesquisa e isso é caro. Eu preciso de tecnologia, grandes laboratórios que possam pegar esses princípios ativos colhidos. Eu preciso pegar isso e transformar aqui naquilo que eu posso transformar em medicamento para as indústrias. E aí, em vez do cara que hoje usa enxada, foice, fogo para limpar e não sei o que para botar rocinha, ele não vai mais trabalhar nisso. Ele vai trabalhar em outra atividade altamente sustentável. Quer dizer, agora a árvore vai me dar uma forma de sobreviver, não é? Que não seja cultivando a terra. Eu posso comprar arroz, feijão, farinha de outras regiões. Então, queridos, o que nos interessa da COP cabe aqui dentro. Essa preocupação de ficar com o negócio de que a cidade não dá. Que conversa afiada é essa? Vamos ser objetivo. Eu sou do caipira, eu sou do interior, Rony. E o interiorano, o caipira é objetivo. Vamos sentar esses caras aqui e vamos conversar com eles. Jogar no nosso campo aqui, ó. Jogar aqui. E a gente tem que ter coragem e tirar esse sentimento vira-lata, que as nossas coisas não são boas, que falta, que não sei o quê. Para com isso. Vamos discutir aquilo que interessa. O resto é turismo e faz quem pode, aonde quer, não é? Vamos jogar aqui e vamos amarrar compromissos, se é que realmente o que eles dizem na COP querem colocar em prática. Obrigado, secretário. Obrigado, senador. A COP de Paris foi a COP 21, em 2015. Por isso que o Acordo de Paris é chamado de Acordo
de 2015. Mas, Mônica, quer fazer um spoiler aqui do nosso resumo, por favor? Depois a gente passa para as perguntas da plateia. Bom dia a todos e a todas. Gostaria... O senhor está ouvindo, senador? Não. Opa, melhorou. Sim? Bom dia a todos, a todas. Eu gostaria muito de agradecer, secretário, pela moderação do debate, cumprimentar os parlamentares que compõem o painel, também agradecendo à ministra Isabela Teixeira e ao ministro Raul Jugman, que me convidaram para fazer parte dessa discussão. E, compondo um painel de parlamentares, obviamente a minha contribuição aqui não é como pessoa eleita, e nem amazônida. Eu sou Mônica Sodré, sou cientista política, e a minha contribuição aqui é por dois lados. Primeiro, o da ciência política, quando eu escolhi, há cerca de 15 anos, me dedicar ao estudo dos parlamentos no Brasil e no mundo. E mais recentemente, nos últimos 10 ou 12, apoiando e dirigindo uma instituição que lida com dois tipos de desafio. O primeiro, estimular pessoas a ir para a política, e o segundo, apoiar pessoas já eleitas a tomar decisões levando em conta a agenda climática na agenda institucional. É isso que me traz aqui, e deputado Rony, assim como todos vocês mencionaram, a sociedade e a sociedade civil precisa também fazer parte de algumas discussões. A missão que a ministra e o ministro me deram aqui, secretário, é justamente de fazer um apanhado das discussões que nos antecederam, misturando um pouco com essa aqui. Eu estou aqui desde segunda-feira, desde domingo. Belém me recebe pela segunda vez em poucas semanas, porque eu estive nos diálogos amazônicos que precederam a cúpula pela Amazônia. E eu vou justamente fazer alguns destaques a partir das falas que vocês trouxeram e daquilo que eu pude acompanhar ao longo dos últimos dias também na Expo Ibram. E saio daqui bastante impressionada sobre algumas exposições que eu pude ver ali no começo da semana. A primeira delas é a dificuldade, e aqui eu falo em especial da agenda climática, da Amazônia a partir de uma perspectiva climática. A primeira delas tem a ver com a dificuldade de compatibilizar o timing eleitoral com algumas decisões que a gente apontou aqui. Vocês todos precisam de voto para se elegerem e muitas vezes a questão climática impõe uma agenda impopular. Quem melhor traduziu isso foi o ex-ministro Tony Blair, na fala dele ontem, dizendo que é justamente a tarefa da política harmonizar aquilo que se pode prometer com aquilo que precisa ser implementado. E esse desafio não é um desafio simples para ninguém, independente do papel que cumpra e do local no qual foi eleito e a quem represente. Essa harmonização certamente não é simples. A segunda delas, e falo aqui de uma perspectiva da Amazônia como componente da agenda climática, tem a ver com a dificuldade que eu enxergo nesses 12 anos trabalhando muito próximo ao parlamento em identificar a aplicação desses assuntos no dia a dia. Nós estamos falando num evento da mineração e existe, vocês certamente sabem muito melhor do que eu, um enorme preconceito e um desconhecimento sobre a mineração, que representa 4% do PIB, como o deputado estadual bem mesmo mencionou. Boa parte do parlamento não está adequadamente conectado à agenda climática, porque é uma agenda muitas vezes percebida como ambiental, embora a gente tenha se dedicado aos últimos dias a justamente mostrar que é cada vez mais uma agenda econômica e de desenvolvimento, com oportunidades para o Brasil e que, portanto, não deveria ser encarada somente a partir da perspectiva ambiental, e é equivocadamente vista como uma agenda da esquerda. É um tema que afeta a vida de todos nós, é um problema do presente e não do futuro, e que, portanto, deveria estar acima de diferenças políticas e ideológicas. Existem hoje 30 partidos registrados, existem, do ponto de vista de partidos efetivos, que é uma conta que a ciência política faz, a partir do peso do parlamento, peso dos partidos no parlamento, cerca de 17, 15 efetivos, e esse tema é visto como uma questão da esquerda. Eu me refiro aqui não só a uma conclusão com base naquilo que eu enxergo do parlamento, mas também com base em pesquisa. E a RAPS tem uma pesquisa da legislatura passada, justamente ouvindo deputados federais e senadores sobre o assunto, em que isso fica bastante marcado. A gente precisa superar essa percepção de que a agenda climática é só uma questão ambiental e de que ela é especialmente um assunto da esquerda. Meu terceiro ponto dialoga com a fala do senador Zequinha, assim como
com a fala do deputado e tem a ver com a conexão dos parlamentos. Por força de ofício, é o que eu acompanho, é o que eu mais gosto, porque para mim não há nada mais importante do que a representação do povo e dos estados brasileiros. Diante disso, eu considero que há um imenso espaço para duas coisas que foram tratadas aqui. Primeiro, de que a gente amplie, e isso é absolutamente necessário, a conexão do parlamento brasileiro com outros parlamentos do mundo. Seja o da China, por conta das discussões de semicondutores e chips, seja da União Europeia, com as legislações que estão vindo e que já estão aprovadas e que vão impactar a vida de todos nós. Recentemente eu tive a oportunidade de levar uma delegação de deputados federais à Dinamarca para uma série de discussões. Uma delas era sobre a geração de energia offshore, e os dinamarqueses são campeões na tecnologia. E, conectado a essa agenda, a gente estava discutindo os desafios do agro. E eu presenciei, deputado, uma conversa de uma colega do senhor, justamente sobre a legislação europeia, que naquele momento ainda não estava aprovada, eu me refiro à devida diligência, que determina que empresas que operam no mercado europeu terão 18 meses para se adaptar e serão responsáveis por toda a sua cadeia produtiva. Então, o que a legislação faz é dizer que, bom, se eu sou uma empresa que vende café, eu sou responsável desde da plantio e da coleta do grão até a emissão de carbono para o transporte desse produto até chegar à Europa. E essa devida diligência, que agora já está aprovada e que, portanto, dá pouco menos de 18 meses para as empresas se adaptarem, ela prevê que produtos relacionados a desmatamento legal e ilegal não possam, portanto, entrar no mercado europeu. E a discussão que eu presenciei ali, que eu liderei ali, era justamente sobre a percepção do parlamento brasileiro sobre essa ser uma prática protecionista, né? Europeus dizendo como é que a gente deve se comportar em relação às nossas florestas. E foi uma discussão bastante rica, porque a deputada o questionou. E, basicamente, o que a gente tem é a Europa é o nosso segundo maior parceiro comercial, responde por 18% das nossas exportações, e no caso, por exemplo, de farelo de soja, 50% das nossas exportações vai para a Europa. E, ao questionar o interlocutor na conversa, ela disse a um deputado, a um eurodeputado, mas essa legislação que o Parlamento Europeu está negociando, está em vista de aprovar, ela não vai resolver o problema do povo da floresta. Ela não vai resolver o problema da desigualdade no meu país. E o deputado disse a ela, e eu presenciei, deputada, não é minha função lhe dizer como é que a senhora vai preservar a sua floresta. Essa é uma questão de soberania, essa é uma questão do seu país. O que eu estou lhe dizendo é que eu, como europeu, não vou mais consumir produtos ligados a desmatamento, seja ele legal ou ilegal. E ela disse, mas então o que o senhor está dizendo é que os nossos países deixarão de ser parceiros comerciais em algum tempo. Ele disse, é possível, mas essa é uma questão que a senhora vai ter que se haver com o seu país. Esse é o tipo de discussão que deveria estar na preocupação de todos os nossos parlamentares, os 513 deputados e 81 senadores, porque isso vai impactar toda a vida do brasileiro. Quando a BMW deixar de comprar couro do Rio Grande do Sul, isso vai impactar na vida eleitoral do representante do Rio Grande do Sul, independente da relação que ele tenha com a Amazônia. Há espaço para que a gente amplie a conexão do parlamento brasileiro com os parlamentos do mundo, mas nós também, na minha visão, precisamos fazer algo que foi mencionado aqui, ampliar a conexão dos parlamentares brasileiros com a Amazônia, porque me parece que isso não está necessariamente dado. Muitos dos parlamentares com quem eu convivo, e eu convivo com parlamentares de todas as posições ideológicas, não conhecem a Amazônia, ou se conhecem, conhecem a partir de uma perspectiva bastante superficial e muito equivocada, como disse o senador Zequinha. Vou encaminhando aqui para as minhas considerações finais. Além disso, meus últimos 2 pontos. O parlamento hoje, e o deputado e o senador certamente sabem, é um ator muito mais relevante e muito mais poderoso do que foi no passado. Uma série de medidas, em especial desde 2015, foram implementadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que tornaram o parlamento um ator muito mais relevante e muito mais protagonístico, inclusive, na relação com o executivo brasileiro. A minha percepção é de que a sociedade, a imprensa, e de que esse debate está mal colocado. Muitas vezes a gente se apropria desse debate somente para discutir coisas como, por exemplo, emendas de relator e outras características que aparecem de uma perspectiva negativa. Mas eu acho que a gente ainda não se deu conta da relevância do parlamento
para a discussão desses temas todos. Do Acordo União Europeia e Mercosul, por exemplo, que está em discussão há quase 20 anos e que é negociado pelo Executivo, isso vai precisar ser recepcionado pelo nosso Parlamento. E a nossa Comissão de Relações Exteriores não pode ser só uma mera chanceladora de atos que venham do Executivo. Sabemos que há uma agência, como Itamaraty, para negociar em nome do país, mas o Parlamento brasileiro pode, sim, dar suas contribuições, seja via Comissão de Relações Exteriores ou outros papéis, e levar as suas posições a conhecimento da sociedade sobre temas tão relevantes porque impactam a vida de todos nós. Por último, secretário, até respeitando o tempo que me foi dado, me chamou muita atenção uma característica de toda essa semana. Eu participei de seguramente mais de 30 horas de debate nessa conferência que se encerra aqui logo depois do nosso painel. E eu ouvi a palavra democracia somente 2 vezes nessas quase 30 horas. E isso me chamou a atenção. Infelizmente, o Brasil não é um país que, do ponto de vista histórico, seja um país democrático. O nosso país, se a gente somar o período de vida dele, digamos assim, ele é um país autoritário, com espasmos de democracia de tempos em tempos. O que eu quero dizer com isso é que não há nenhuma garantia de que a democracia estará aí amanhã. Nós costumamos olhar a democracia a partir do seu aspecto quase que exclusivamente eleitoral. Se há eleições limpas, livres, regulares, como a ciência política traz, alternância de poder, a gente se esquece de olhar os elementos materiais da democracia, aqueles que garantem vida digna aos povos da floresta, aos povos da cidade, ao povo brasileiro. O Estado que nos recebe hoje e que nos recebeu no Diálogos, na Cúpula e que vai nos receber daqui a 2 anos na COP, é um que isso está materialmente caracterizado. São 27 estados brasileiros e dados do IDH do ano passado demonstram que o Pará está na posição de número 23. Não há democracia plena sem que a gente garanta condições materiais de sobrevivência às pessoas. É isso que foi trazido aqui. A gente não pode mais descolar a democracia das questões de sobrevivência e vida digna das pessoas. Não haverá democracia plena no país enquanto a gente não garantir uma vida melhor para todos os brasileiros. Essa é uma promessa não realizada da democracia. E não há nada que garanta, nenhuma perspectiva no horizonte, de que ela vá continuar. Ela não é um dado, ela não é um conceito que se realizou plenamente e ela não está necessariamente garantida. São essas as minhas considerações e eu fico à disposição. Obrigada. Obrigado, Mônica. Uma das coisas mais interessantes que tem, que um dos maiores parceiros de apoio brasileiro é a Alemanha, e a Alemanha, ela passou um período, agora nós estamos completando, acho que 2 ou 3 anos de um novo primeiro-ministro lá, que se chama de chanceler, depois de 17 anos de Angela Merkel. E ela, esse período foi um dos períodos mais frutíferos em termos de apoio de recursos financeiros para a agenda ambiental e climática da Alemanha para com o Brasil, por exemplo, e outros países. E a Angela Merkel era do Partido Democrata Cristão, era chamado de centro-direita. E mesmo o Olaf Scholz, atualmente no poder, ele é social-democrata. Ele não é um partido socialista ou comunista, como pode-se dizer. E a atual ministra das Relações Exteriores da Alemanha é uma verde, uma partido verde, né, que é a Angela Baerbock. Bem, esse é só para ilustrar que é o que você falou da agenda, que não é de um partido ou de uma cor, é de todos. Também aqui, recentemente, nós já recebemos, bem, por conta deste evento aqui, nós recebemos o embaixador do Canadá, o embaixador da Nova Zelândia, o embaixador da Dinamarca e o embaixador da Coreia, e que eu me lembro foram mais ou menos esses 4, além dos... Todos eles que têm empresas de mineração aqui, ou que apoiam empresas de mineração no Brasil. Então, cada qual com a sua cor partidária também. E todos aqui, o embaixador da Dinamarca esteve com a gente e no outro dia, assinou um apoio financeiro para o Ministério do Meio Ambiente. Também recebemos parlamentares da União Europeia, do Parlamento Europeu. E qual não foi a surpresa deles? Que nos critérios que eles listaram lá
como possíveis deles continuarem a comprar produtos da Amazônia, o Pará já tinha completado algo em torno de 90% desses critérios. Sobretudo na questão da rastreabilidade da cadeia da pecuária. Com o nosso selo verde, né? A plataforma Selo Verde de rastreabilidade contempla a criterização que o Parlamento Europeu, e nós apresentamos um relatório para eles, que não foi feito exatamente pela Secretaria de Meio Ambiente do Pará, foi feito junto com uma entidade independente, chamada Amsterdã Initiative, que fica em Brasília, acomodada na Embaixada da Dinamarca. E nós entregamos esse relatório para o Parlamento Europeu e ficamos, inclusive, de marcar uma visita ao Parlamento Europeu, que é exatamente isso que você propõe, dessa conexão entre parlamentos, para saber o que está acontecendo entre parlamentos do mundo e o parlamento brasileiro. A partir da provocação que você fez, algumas perguntas chegaram aqui para nós, mas elas são perguntas individuais e tratando de garimpo e mineração. O nosso painel não é exatamente um painel de garimpo e mineração, ele é um painel de desenvolvimento e a perspectiva parlamentar para o desenvolvimento da Amazônia. Portanto, eu queria já imediatamente passar e, veja, temos 18 minutos para 4 pessoas, 5 dá 20. Então, vamos ter um pouquinho menos de 5 minutos para cada um, para que vocês façam as considerações finais, e vou passar as perguntas em apartado para os nossos palestrantes depois de encerrar os debates, tá bem? Então, mais uma vez, começando pela vereadora Gisele, para as suas considerações finais no nosso... 4 minutos. 4 minutos e pouquinho, 4 minutos e meio, mais ou menos. Vamos. Considerações finais, né? Tá, então, aqui nas considerações finais, com certeza foi uma satisfação enorme participar desse grupo, com todos os colegas parlamentares, deputado federal, deputado estadual, senador, secretário, né, estadual, e a Mônica, que com certeza a gente tem pontos de intersecção importantes com as tuas considerações. Mas também, nesses 4 minutinhos aqui que nos resta, eu penso que a gente se encontrou aqui em diversos momentos, né? Do ponto de vista da opinião, do ponto de vista do que a gente defende. E a Mônica falou algo que eu acho que é um dado, que não é um dado do achismo, né? É um dado, como tu falaste, de pesquisas e tudo mais que a RAPS já fez, mas também eu acho que é um dado do dia a dia. Né? Por que a agenda climática é tida como uma questão de esquerda ou uma questão da esquerda? Né? Porque ela é muito mais levada à frente por organizações, partidos e movimentos sociais. Eu acho que essa é uma problematização importante de ser feita. Talvez, mas assim, só talvez, quem sabe é porque a gente faz uma análise de que o processo de desenvolvimento até aqui é um processo de desenvolvimento predatório. É um processo de desenvolvimento de garimpo ilegal em terras indígenas. É um processo de desenvolvimento de grandes mineradoras que deixam um rastro, como a gente viu de Brumadinho e de Mariana. Mas que aqui no nosso estado também a gente poderia citar vários exemplos de grandes empresas que também têm um rastro de crime ambiental e de crime social. Acho que o deputado Rony, ele fala muito bem quando ele fala de legado social. Né? Então, talvez seja por conta disso. Né? Talvez seja por conta de que, na nossa opinião, discutir a Amazônia e discutir a preservação da Amazônia não dá para ser a partir de uma perspectiva do lucro acima da vida. Não dá. Essa forma está comprovada de que ela está falida, de que ela não deu certo e de que ela nunca dará certo. Porque, olha só, não é o ponto aqui do grupo, mas, na nossa opinião, é um contrassenso falar de preservação da Amazônia, falar de discutir discutir uma transição energética, pensar novas formas de matriz energética, se defender
a perfuração de petróleo na foz do rio Amazonas. É um contrassenso. Se defender a exploração de petróleo na margem equatorial. Não casa, entende? Não, é um contrassenso. Não dá para falar de preservação da Amazônia defendendo isso. Inclusive, eu reivindico muito o que o Equador, o governo do Equador e os povos do Equador fizeram agora na questão do plebiscito sobre esse tema. Então, tem muitas questões para a gente problematizar nesse sentido. Quero aqui agradecer enormemente por ter sido convidada. E eu quero encerrar, secretário, respeitando bastante aqui o meu tempo, eu quero encerrar retomando as palavras de Ban Ki-moon, né, que fez aqui o ex-secretário-geral da ONU, que na conferência desse evento, no primeiro dia, ele falou o seguinte, que não existe planeta B, o futuro está diante de nós. Qualquer futuro sem um protagonismo dos povos originários, dos povos das florestas, daqueles que mantêm a floresta em pé, não é futuro, é extinção. E quando a gente fala de preservação da Amazônia, quando a gente fala de agenda de crise, quando a gente fala da necessidade de combater a crise climática, quando a gente fala de tornar central nas casas legislativas, na nossa atividade enquanto parlamento, mas, sobretudo, na nossa atividade enquanto sociedade civil, enquanto movimento social, quando a gente fala de combater a crise climática, de preservação da Amazônia, a gente não está falando de o futuro, a gente está falando do presente. O futuro é agora. O futuro é agora. Porque tem pesquisas, tem cientistas que demonstram que o ponto de não retorno é em 10 anos. Então, essas problematizações elas precisam ser feitas cada vez mais no Senado Federal, no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados Federais, nas câmaras municipais, nas casas legislativas de âmbito estadual, porque isso faz parte do que a gente pensa sobre a sociedade, do que a gente quer para o futuro, Obrigado, mas, doutora. sobretudo, do que a gente quer para o agora. Vereadora, muito obrigado. Muito obrigada, tenhamos um bom dia. Obrigado. Deputado Rony. Agradecer ao secretário, ao senador Zequinha, ao deputado federal Keniston, à vereadora Gisele, à Mônica, a todos que puderam participar desse painel. Satisfação imensa de poder fazer parte desse debate, dessa construção. O tempo que, secretário, às vezes é longo, acaba sendo curto, né, para tanto assunto importante, para tanto debate, mas eu acho que fica a nossa contribuição para a sociedade e aproveitar esse momento para nos colocar à disposição. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia estará à disposição para toda a construção desse debate, para que possamos discutir isso mais amplamente. Tá certo, secretário? Vários convites e a Secretaria sempre pôde participar desses debates na Assembleia. E eu quero poder aqui reafirmar o nosso compromisso, Mônica. Acho que não é uma questão pessoal, política, de interesse pessoal, individual de cada um de nós, mas tem que ser sempre discutido pela coletividade. Temos que discutir, sim, o meio ambiente, discutir a floresta em pé, discutir a bioeconomia, mas volto a reforçar e refrisar a nossa defesa da sociedade, da sustentabilidade social, né, de que esse legado tem que ser deixado, será uma bandeira que eu irei carregar ao longo de todo esse debate até a COP30, enquanto o deputado for, enquanto estiver na Comissão de Meio Ambiente, para que a gente possa amplamente discutir esses assuntos. Certo? Então, esse eu acho que tem que ser o nosso grande legado, né? O legado que será deixado estruturante para a sociedade paraense, mas também o legado que será deixado na geração de emprego, na geração de renda, né, na garantia de direitos da sociedade paraense. Então, esse será o nosso debate, será certamente a nossa defesa. Por mais o nosso agradecimento, secretário, a todos, tá certo? E agradecer o convite, né, de poder participar ao IBRAM por nos convidar para esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Rony. Deputado Keniston, por favor. Eu queria iniciar agradecendo ao IBRAM por ter escolhido a nossa Belém, a nossa Amazônia para este momento, para este evento tão importante. Cumprimentar o deputado pela clareza, pela sensibilidade que nos demonstrou aqui nesse debate. Senador, estamos juntos nessa tentativa de buscar uma mineração mais sustentável, sim. Secretário, obrigado por mediar tão bem esse momento. Vereadora Mônica,
Sua participação única foi de uma contribuição gigantesca. Enriqueceu muito este momento e, sem sombra de dúvida, essa iniciativa, essa demonstração de que você nos transfere a necessidade de manter essa união, de buscar esse entendimento entre os parlamentos, é assim fundamental, a partir do ponto de vista de cada um. E quando você nos apresenta que hoje o parlamento brasileiro ganha um protagonismo ainda maior a partir da configuração atual, sem dúvida, é um ponto para despertar o interesse das pessoas cada vez mais pela política, pelo processo político. Esse instrumento de transformação, ele deve estar nas mãos corretas. Ele deve sim passar por uma análise de cada um de nós que escolhemos quem vai nos governar e quem vai nos representar. Então, quando conseguirmos ter a sensibilidade de entender, de avaliar na mão de quem iremos colocar essas ferramentas, com certeza teremos um parlamento cada vez mais preparado. Teremos, sim, a solução para problemas de políticas públicas como essas que nós acabamos de debater aqui. Dizer que esse momento que vai se multiplicar, que vai reverberar, que o tempo nem é um tempo tão longo como o secretário disse, porque poderíamos passar aqui o dia inteiro e iríamos ter argumentos ainda para debater. Não conseguimos responder as perguntas porque as perguntas tiveram essa conotação. Mas eu quero dizer a todos vocês que esse é um princípio. Nós não podemos separar desenvolvimento de estabelecer uma condição social cada vez mais justa. Então, esse momento, sem sombra de dúvida, saímos daqui enriquecidos. E todos vocês que estão na plateia, que resolveram participar deste momento, foram, sim, fundamentais, mesmo sem ter a resposta de vocês a cada pergunta de vocês. Mas tenho certeza que vocês vão sair daqui reverberando tudo o que a gente discutiu. E isso é esse o sentido desses momentos. É esse o sentido de trazer a COP30 para cá. De termos pontos divergentes, mas sempre na tentativa de convergir para o desenvolvimento e a sustentabilidade da Amazônia. Obrigado. Obrigado, deputado Kenston. Quero dizer o seguinte, eu participo de eventos internacionais há algum tempo. Em nenhum, posso dizer, em nenhum, eu tive mais do que 5 minutos para falar de uma única vez. Em alguns eu tive 3 minutos para falar. Então, assim, essa oportunidade que a gente está tendo aqui é riquíssima. Por isso eu peço desculpas, mais uma vez, ao pessoal da plateia, porque eu quis aproveitar ao máximo as palavras daqui dos nossos. Não é trivial isso que a gente está fazendo aqui com o encontro de parlamentares para a gente debater fora do parlamento e fazer essa conexão com o parlamento, o que está acontecendo aqui hoje. Tá bem? Senador Zequinha, por favor. Muito bem, secretário. Muito obrigado pelo convite, ao IBRAM por toda a organização e o sucesso do evento aqui. Deixar alguns pontos interessantes. A questão ambiental, sabe, Mônica, existe diferença entre aquele que defende a sustentabilidade na sua essência e não negocia isso, com outros que fazem desse assunto uma bandeira de luta política. A gente precisa ter o equilíbrio de fazer a bandeira geral, porque não é só o meio ambiente, nós temos um monte de outras coisas. Então, é um tema só da esquerda, um tema que é a direita. Não, a gente busca o equilíbrio entre isso e trabalha efetivamente pela sustentabilidade, independente da matriz ideológica política. Gisele, parabéns pela lucidez das suas colocações. Só lembrando uma coisa, a questão do garimpo em terra indígena hoje está precisando ser olhado de novo. A Constituição de 88 tem algumas partes que trata disso. O índio não tem tido condições financeiras para se manter e ele termina atraindo para dentro das aldeias pessoas que queiram lavrar. E ele organiza do jeito dele, né? Mas o senhor José Garcia Vieira, que morreu atirado, né, pelo pessoal do IBAMA, no helicóptero, ele não estava em área indígena, estava numa APA onde se pratica a mineração. E ele tinha 2 requerimentos de pedido de PLG, que é o negócio da lava garimpeira. Infelizmente, pelas condições precárias da ANM, essas PLGs não foram analisadas ou deferidas, porque ele gostaria de
certamente, por estar numa área que era pronta para ser explorada. Gostaria de estar legal lá dentro. Só para deixar claro, a questão indígena no Pará é importante, mas é 24% de tudo isso. Não é? O global é muito maior do que tudo isso e tem muito espaço para se trabalhar. Defendo aqui que a questão democrática colocada muito bonito, de forma muito diplomática pela Mônica, se também estenda-se à mineração, que o grande, o médio, o pequeno e o micro possam exercê-la de forma legal e de forma sustentável. E assim, secretário, colocar o mandato à disposição e convidar todo mundo aqui, Rony, deputado Kennedy, estamos lá todo dia correndo, a vereadora, para que a gente possa discutir junto, Mônica, não é? São muitas ideias juntas que certamente vão produzir bons resultados e ajudar esse país. Você falou uma coisa que me despertou, não é? Nós temos um parlamento europeu, como tem o Parlasul aqui no Mercosul. Mas uma coisa, o parlamento brasileiro, às vezes cada um trabalha para o seu estado, para os seus interesses, e esquece de um país gigantesco, bem diverso como o Brasil. Não é? Então, você chamou atenção na sua fala de forma nas entrelinhas, mas isso me ajudou e eu vou continuar lutando para que todo mundo olhe o Brasil como um todo e não apenas o seu umbigo. Muito obrigado, secretário, parabéns mais uma vez. Obrigado, senador, obrigado a todos que participaram. Brevemente, a Mônica para fazer umas considerações. Obrigada, secretário. Eu gostaria também de agradecer aos colegas pelo debate, gostaria de agradecer ao ministro Raul, mais uma vez, pelo convite. E eu gostaria de brevemente falar sobre 3 coisas que surgiram aqui. Os dinheiros que o senador mencionou, né, onde estão os 100 bilhões que foram prometidos quando do Acordo de Paris. Senador, uma das coisas que eu aprendi no debate aqui, ao longo dessa semana, é que esse dinheiro já não será mais suficiente. Então, precisamos também de mais recursos porque estamos longe de conseguir manter o aquecimento do mundo em 1,5 graus, como havia sido previsto. Aquele dinheiro já não é mais suficiente para cumprir a meta que a gente tem. O segundo é sobre monitoramento. Vocês têm razão sobre a importância de monitorar os compromissos que foram feitos e a sua implementação. E esse é o principal, ou um dos principais assuntos da COP28 que acontece agora em novembro em Dubai. O Global Stocktake tem justamente a missão, é um instrumento dentro do Acordo de Paris para monitorar o cumprimento coletivo das metas relativas à emissão de gases de efeito estufa e aquecimento global. E, por último, eu queria fazer um convite, falando num painel com pessoas eleitas, com representantes da população brasileira, porque eu tenho imensa admiração, porque é uma tarefa muito nobre. Eu gostaria de deixar um convite para essa audiência que nos assiste, porque em breve a gente elege 5.570 prefeitos, 5.570 vice-prefeitos e 70 mil vereadores em todo o Brasil. Que a gente possa fazer escolhas conscientes e escolher pessoas comprometidas com a agenda do clima. É isso, obrigada, que tenhamos todo um excelente dia. Obrigado, Mônica. Agradecendo a cada um dos participantes, agradecendo ao Ibram pelo convite de fazer moderador dessa coisa. Eu tinha muita coisa para falar, mas ser moderador sem esse papel de ficar assim, às vezes, caladinho. E agradecer a audiência, estou vendo aqui que a nossa coluna está bem cheinha, né? Então, assim, muito bom que todos que estiveram aí participando junto com a gente. Dizer que a agenda climática e ambiental, ela é uma agenda de todos e é uma agenda para o resto das nossas vidas. Ele não tem mais agenda presente do futuro, é a agenda do resto das nossas vidas, as nossas, dos nossos filhos, dos nossos netos, e eu quero que também os nossos bisnetos estejam participando ativamente e com saúde deste mundo, deste planeta que a gente habita. O Ban Ki-moon falou, além de não ter planeta B, disse que só nós continuarmos na toada que nós vamos, daqui a 100 anos nós vamos ter uma extinção em massa de espécies, incluído parte da espécie humana. Então, vamos cuidar para que isso não aconteça. Obrigado mais uma vez a todos, tenham um bom dia e aí contamos com os parlamentos, sejam eles quais forem, nessa caminhada do desenvolvimento sustentável e da agenda climática e ambiental. Muito obrigado.